Opa, Wesley Dias, e hoje eu tenho um assunto muito importante para falar com você, que é o ciclo de vida do produto. É um assunto muito importante porque todo produto vai passar por este ciclo de vida. Ele vai, primeiro, introdução, passar pela fase de introdução, vai passar pela fase de crescimento, amadurecimento e declínio. A gente precisa entender cada fase. Você que, sem dúvida, empresário, ou enfim, tem um produto ou um serviço e vende esse produto ou serviço, você precisa entender essas quatro fases aqui: a fase de introdução, de crescimento, amadurecimento e declínio. É importante você olhar para esse gráfico aqui e perceber que existe a parte de vendas, quando a gente está falando aqui para cima, essa curva para cima significa que as vendas estão aumentando, e para cá é o tempo, ou seja, aqui é o período que vai tendo as fases. Então a gente começa no momento zero aqui e o tempo vai correndo nessa linha. Vamos entender cada fase dessa? Primeiro temos então a fase de introdução. Essa fase é marcada pelo alto custo de produção. Você está entrando no mercado aqui, né? Não existe vendas, por isso o lucro é baixo. Se você tiver um pouquinho de vendas, que é na fase de introdução aqui, ó, você começa já a vender um pouquinho no início, e isso gera um pouco talvez de vendas e um lucro baixo. Mas muitas vezes é sem lucro, porque você não tem venda praticamente nessa fase aqui de introdução. Ou seja, o gasto maior é em pesquisa, em desenvolvimento, em ajuste no produto, fazendo com que o custo de produção seja alto e baixa lucratividade. Então, essa é a fase de introdução. Mas aí, como as coisas começam a dar certo, você chega na fase de crescimento, onde ocorre um aumento gradual nas vendas, gerando estímulos positivos. O que é estímulos positivos? Significa que aquilo que você esperava, a sua expectativa começa a ser correspondida. O produto de fato atende a necessidade, atende o desejo das pessoas. E aí, aumento de vendas gera mais estímulos positivos e aumenta mais a venda. Isso é um ciclo. E se você reinveste a empresa, se você reinveste no produto, isso vai aumentando cada vez mais e você atinge a fase de maturidade, a fase de amadurecimento do produto, onde os custos promocionais diminuem, porque você tem cada vez mais as vendas aumentando. Olhando para o gráfico aqui, ou seja, as vendas começam a aumentar e você está atingindo a fase de amadurecimento. Mas aí a gente tem a concorrência que começa a aparecer. Você passa a ter uma previsão nas vendas, né, e elas começam a ser altas e previsíveis, mas os concorrentes começam a aparecer. Pessoas que não davam nada para você no início, nem para aquele produto, começam a aparecer no mercado. E aí entra justamente a fase de declínio. Porque como tem mais pessoas no mercado, agora os lucros caem, cai também as vendas. Só existiu você vendendo aquele produto, agora existe mais concorrentes. Com isso aumenta o custo de produção, porque você talvez precise aumentar a produção e diminuir a margem de lucro. E isso faz com que o declínio das vendas comece a acontecer. Naturalmente, isso que vai acontecer em qualquer mercado. Dentro desse aspecto, o que você precisa fazer? Imaginando que você lançou o produto e está nessa fase de amadurecimento, quando começa a cair é a reinvenção, a inovação. É aqui que você precisa fazer alguma coisa, inovar no produto, criar um novo produto. Você pode inovar no marketing, você pode inovar nos processos, você pode fazer uma inovação organizacional dentro da empresa. Existem vários processos de inovação. E aqui é onde você consegue fazer a guinada novamente, onde você talvez não teria mais como, enfim, tomar uma nova decisão aqui, você vai e consegue fazer algo novo com que o produto volte a crescer no mercado. Isso é estratégia. Você precisa olhar para os seus produtos agora e serviço e verificar em qual ponto ele está. Olhando para esse gráfico, olhando para cada produto que você tem. Ele está na fase de crescimento, está na fase de amadurecimento, como que está a questão da concorrência? Existem muitos concorrentes, isso significa que já está chegando aí na fase de declínio, onde os custos de produção estão aumentando. Então, olha para os seus produtos, verifique em que fase ele está e já tome uma decisão, pensando, se ele está na fase de crescimento, saiba que vai chegar a fase de amadurecimento e, sem dúvida, a fase de declínio. E aí você precisa reinventar, você precisa inovar. Beleza? Se você quer saber mais sobre inovação, acesse o meu site, me segue lá também no Instagram. A gente está sempre falando sobre esses assuntos. Um grande abraço e a gente se vê nos próximos vídeos.